Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 64. A noite virou dia. Os Mugiwaras já estavam no mar com um sorriso no rosto. O Sunny já havia sido concluído e Franky também remodelou o Regulus de Nami com a capacidade de viajar sem ela. Franky, com a ajuda de Reiju, criou geradores de eletricidade nos quais Nami armazenou eletricidade suficiente para o navio viajar por 2 anos. O design do navio foi modificado com uma cabeça de leão na frente, vários quartos luxuosos no interior e uma turbina na parte traseira como a do Sunny, só que funcionava com a eletricidade de Nami. A navegadora estava muito feliz com seu navio e também contava com mais nakamas para sua tripulação. Califa, Alvida, Mikita e Tashigi que a acompanhariam com Lucky para formar a tripulação que Nami chamou de Os Gatos Ladrões. No entanto, Luffy estava planejando ir para outro lugar. Parecia que os vivricards de seus irmãos, assim como os de Anne e Sarah, eram um pouco suspeitos. Parecia que eles estavam soltando um pouco de fumaça, algo que lhe dizia que era a hora da batalha contra o Barba Negra. Portanto, para evitar qualquer tragédia, ele pegou novamente o mini-mirri que Franky fez. Luffy, meu amor, tem certeza que vai? Eu sei que você quer ir pelos seus irmãos, mas também me preocupo com você, disse Nami com grande preocupação. O homem de cabelos negros apenas sorriu com seu grande sorriso. Voltarei em segurança, minha amada Nami, não se preocupe, voltaremos com boas notícias, disse Luffy. Isso mesmo, vamos chutar a bunda daquele Barba Negra. Lazy gritou atrás de Luffy. Tem certeza que leva Lazy com você? Nami perguntou. Claro, ela pode lutar contra o Barba Negra, disse Luffy com um sorriso. Ok, mas cuide-se, disse Nami. Papai, eu sei que você pode derrotar o Barba Negra, você é o capitão mais forte que existe, disse Mariane. Você não pode perder o Luffy, a luta dele será quase até a morte, mas o seu poder é maior que o dele, disse Zoro. Querido, você deve retornar em segurança para o Sunny, é uma promessa, disse Rob. Claro que sei e não vou perder, disse Luffy vestindo seu colete de capitão. Se o Barba Negra tiver um desses coletes, vou mostrar a ele que também tenho. Não vou deixá-lo derrotar meus irmãos. Naquele momento, lembranças vieram à sua mente. A morte de Ace na sua frente por Akainu, a risada de Barba Negra em Impel Down quando ele lhe disse que se não fosse por Ace ele teria sido capturado em Marineford, a morte de Sabo por causa do Barba Negra. Planos, sua luta final onde ele teve que superar o próprio controle de sua Akuma no Mi, estourando-a com tudo que estava em seu coração. As memórias de Barba Negra eram muito dolorosas e é por isso que ele não teria piedade dele. Vamos Luffy, mostre a ele porque você será o rei dos piratas. Gritou Usopp. A única coisa que posso te dizer é não morra, irmão, e coma esse almoço, comentou Sanji, entregando-lhe um almoço preocupado. Naquele momento, Luffy e Lazy embarcaram no mini-mirri enquanto seus nakamas se despediam deles com um sorriso. Então, Luffy quebrou um pedaço de seu vivricard para cada um de seus nakama para que eles ficassem calmos e se encontrassem novamente. Vamos ao Trilheiro Bark, meu amor, tome cuidado, disse Nami. Se você se perder, basta verificar o mapa, disse Zoro. Você consegue Luffy, eu sei que você consegue. Super. Disse Franky. Luffy apenas sorriu ao ver o apoio de seus nakamas e saiu no mini-mirri com Lazy com certa velocidade na direção apontada pelo Vivre Cardeal. Por outro lado, perto de uma ilha remota, Ace e Fist Sabo revolucionário junto com suas irmãs estavam olhando o pôster de Luffy, o garoto que os ensinou a serem mais fortes. E embora estivessem esperando sua chegada, notaram a presença de Barba Negra que andava pela ilha rindo e bebendo sake. Para as meninas esse cara não parecia nada perigoso, mas os meninos sabiam que ele poderia lutar de igual para igual com o Yonkou como o Ruivo Shanks e ele também enfrentava o irmão com todo o poder que possuía naquele momento. Zeaya, Ace-san, Anshan, é bom ver meus comandantes aqui assim como vocês vice-comandantes Sabo e Sarah. Eu estava procurando por eles há muito tempo, é bom que eles tenham se mostrado, é interessante vê-los tão sérios, disse Barba Negra. Ace e Sabo apenas viram seus companheiros e lembraram o quão perigosos eles eram. No momento eram eles. Van Angur, o atirador do Barba Negra que era muito habilidoso com aquela arma que carregava o tempo todo. Jesus Burguês, a força da gangue do Barba Negra que era muito confiável por suas habilidades de combate. Doc que veio a cavalo e parecia muito doente, o que era estranho, visto que ele era um médico da tripulação.
Lafitte era um cara magro, embora fosse forte, embora sua aura só mostrasse paz. É um prazer ver vocês quatro juntos. Estava te procurando porque não queria que sofresse, já que vocês eram meus superiores preferidos. É por isso que trago para vocês uma proposta muito interessante, disse Barba Negra. Van Gur mirou nos quatro naquele momento, pois sentiu algo muito interessante no ar. Escute, eu tenho um plano muito bom e para isso tenho que ser um Shichibukai. Então quando tentei, me disseram que eu tinha que pegar alguém com mais de 100 milhões. E o interessante é que vocês quatro têm esses preços, mas como eu disse, não quero pegar vocês por isso, disse Barba Negra. Naquele momento, ele tirou o pôster de procurado de um Luffy sorridente com a quantia de 450 milhões pela cabeça. E a tripulação do Barba Negra, que estava pronta para lutar, só baixou as armas quando viu seu capitão os acalmando um pouco. Lamento que eles acharam que isso era uma armadilha. Meus amigos não aguentam a vontade de brigar. Bem, a questão é que quero que você se junte a mim e casse o Chapéu de Palha. Se eles se juntarem a mim, terão uma boa posição no meu bando, e à medida que crescermos muito mais, eles serão capazes de liderar uma divisão como meus comandantes. E Ace-san, você poderia ser meu braço direito, meu vice-capitão, e sua Am-chan poderia ser minha esposa, minha rainha pirata, disse Barba Negra e ergueu a placa de Luffy emocionado. Mugiwara no Luffy morreria em Marineford e nós assumiremos o comando do novo mundo. Naquele momento, a turma do Barba Negra sorriu e cada um riu. Mas para surpresa de Barba Negra, 4 punhos vieram em sua direção, fazendo com que ele fosse atingido e recuasse naquele momento. Van Gur atirou no peito dos 4, mas para sua surpresa as balas passaram por seus corpos e naquele momento ele sabia que eram do tipo Lodge. Burgess queria atacar Sabo, mas Ace acertou no rosto com o punho, jogando contra a parede com muita força. Doc que apenas se afastou um pouco enquanto Lafitte usava a espada que ele havia escondido em seu cajado. No entanto, um punho de fogo atingiu suas costas e Lafitte abaixou a arma sorrindo ao perceber que estava imóvel. Barba Negra levantou-se um pouco assustado, mas parecia ter um plano em mente. Esperem vocês quatro, podemos conversar, tem algo que vocês não entendem, vocês serão poderosos comigo. Só precisamos pegar o Chapéu de Palha, disse Teash. Porém, naquele momento Acian queimaram novamente. Você é um idiota ou não sabe por que esses idiotas já estão te atacando? Você é um traidor, professor, você traiu seu povo apenas pelo poder, Ace gritou. É óbvio que nunca seguiremos alguém assim. Sem falar que Mugiwara no Luffy é nosso irmão e claro que não vamos entregá-lo para a marinha, gritou Sabo. No meu caso, eu nunca serei sua esposa, muito menos sua rainha, já que Luffy é o único homem para mim. An gritou furiosamente. Eu também penso como An, e nós dois somos propriedade do futuro rei dos piratas Monkey D. Luffy. Sarah gritou. Naquele momento, Barba Negra apenas sorriu ao ver que Ace e Sabo eram irmãos de Monkey D. Luffy, o pirralho que ele enfrentou em Jaya. Então, Barba Negra sorriu enquanto liberava sua escuridão contra os 4. Ace e Sabo pularam com suas irmãs daquela área enquanto atacavam com asas de fogo. Ace e Sabo sabiam das capacidades da fruta do Barba Negra e suas irmãs se lembraram do que Luffy lhes disse. A fruta Yami é a fruta capaz de cancelar qualquer outra fruta do diabo e deixar o usuário imóvel. Não deixe que eles toquem ou capturem você. Ambos, lembrando disso, atacaram de longe junto com seus irmãos. Mas, para surpresa dos 4, a escuridão do Barba Negra os ergueu no ar e os jogou no chão. Embora os 4 se levantaram com os punhos cobertos de Haki e atacaram com a evolução da Merameira no Mi, fazendo uma imensa chama azul que foi contra o Barba Negra. Porém, ele apenas se cobriu usando sua escuridão, afundando nela o poder dos 4 irmãos. Barba Negra cobriu toda a área com sua escuridão, enquanto os 4 irmãos apenas lançaram uma torrente de fogo por toda a área para conter o poder de Barba Negra. Ao conseguir isso, eles ficaram chocados ao ver como esse cara os atingiu com o punho, atingindo-os contra o chão. Ace e Sabo estavam sangrando no momento com suas irmãs preocupadas, mas os dois foram até esse infeliz e lançaram uma torrente de fogo que Barba Negra absorveu para fugir. Mas ainda assim, Barba Negra foi contra eles novamente, lançando mais trevas para atacá-los. Mas quando estavam prestes a cair, perceberam que Barba Negra havia parado naquele momento quando um golpe o mandou para trás. Então, os 4 irmãos viram um colete vermelho na frente deles e um chapéu de palha na cabeça. Você está começando isso sem mim.
Eles me surpreendem seriamente. Ace, Sabo, An, Sara e Lazy, prontos para lutar comigo. Luffy disse com um sorriso. Naquele momento, Ace e Sabo se levantaram enquanto erguiam os punhos. Claro! Ace disse. Vamos fazer isso de uma vez por todas. Disse Sabo. Muito bem. Barba Negra, você vai enfrentar os irmãos de An, Sara e Lazy. Tomem cuidado com esses idiotas e deixem isso com a gente, disse Luffy. Tudo bem, Luffy. Os três disseram. Então, Luffy cobriu todo o seu corpo com Haki ao mesmo tempo que a fumaça o cobriu, causando a segunda marcha. Ace e Sabo apenas se cercaram de fogo enquanto sacavam suas armas, seus tubos de batalha. Barba Negra apenas sorriu enquanto extraía mais poder do Yami Yami. Zeia, poderei levar todos eles de uma vez, disse Barba Negra com um sorriso. Naquele momento, os irmãos decorreram em direção a Barba Negra. Tente se puder. Gritaram os três irmãos. A luta começou. Os irmãos DVS Barba Negra. Fim do capítulo 64. Capítulo 65. As chamas apenas cobriram toda a escuridão, fazendo-a desaparecer. Os companheiros do Barba Negra ficaram surpresos. Neste momento seu capitão, o homem com a fruta do diabo mais poderosa, estava no chão respirando profundamente com um ferimento no peito, enquanto o garoto que havia conseguido tal feito estava de pé, enquanto seus irmãos ouviam com suas bocas abertas por causa de sua aparência. Minutos antes Luffy, Ace e Sabo se lançaram contra a Barba Negra para virar a balança a seu favor. Eles poderiam ser três piratas poderosos com a experiência de suas vidas passadas, mas Barba Negra era um pirata com a fruta capaz de colocá-los nas cordas. A razão foi que o Yami Yami no Mi poderia cancelar seus frutos e torná-los inúteis contra ele. Mas embora os três soubessem disso, eles tentaram atacar com suas técnicas mais poderosas que o pirata desdentado de aura sombria se esquivou como nada em câmera lenta. Gomu Gomu no Jet Gatling! Grita Luffy. Os golpes foram direcionados à Barba Negra, mas ele apenas os esquivou e usou a escuridão de sua mão para pegar Luffy, embora ao fazer isso Luffy enviou um aceno de Haki para evitar que Barba Negra o alcançasse. Dispare metralhadora! Ace gritou, lançando diversas chamas de seus dedos que pareciam balas no pirata. Mas quando ele fez isso, essas balas desapareceram no corpo de Barba Negra sem lhe causar nenhum dano. Ace apenas fez uma careta, embora acima dele um punho de fogo atacasse Barba Negra com força, embora desta vez o golpe tenha colidido com Barba Negra, ferindo-o. Embora Sabo tenha sorrido ao ver que seu golpe surpresa funcionou, Barba Negra se levantou como se nada tivesse acontecido e liberou uma chuva de escuridão de seu corpo que começou a cair sobre os corpos de Ace e Sabo, fazendo com que ambos caíssem um pouco no chão. Fracamente. No entanto, Luffy evitou cada gota de escuridão e atacou Barba Negra em alta velocidade. Irmãos, lavem isso com água, não vai sair de outro jeito. Luffy gritou. Mas naquele momento, Luffy viu como as mãos de Barba Negra o agarraram e o jogaram no chão, sangrando. Porém, para surpresa do pirata, Luffy o atingiu por baixo com Haki, tirando o sangue do pirata com a fruta do diabo. Ambos não recuaram e começaram a trocar golpes ferozmente, ambos percebendo que a velocidade que estavam conseguindo era muito semelhante. Os golpes entre os dois colidiram e passaram um pelo outro, parecia uma coordenação perfeita já que os golpes colidiram entre si sem ferir nenhum dos dois. Você não vai passar por aqui, você não vai separar minha família. Luffy gritou. Mas naquele momento sentiu algo agarrá-lo pelos pés. A escuridão do Barba Negra agarrou os pés de Luffy para que ele não se movesse e aproveitou o momento em que Barba Negra o atingiu no rosto fazendo com que seu chapéu saísse de sua cabeça. Vendo que seu chapéu estava voando, Luffy só usou o Haki nas mãos para cair no chão, libertando-se e pegando o chapéu com as mãos, embora para sua surpresa esta tenha sido uma armadilha de Barba Negra que o jogou no chão com a perna. O plano do Barba Negra era fazer Luffy focar em seu chapéu e depois agarrar suas pernas. Essa combinação fez com que Luffy se distraísse e ele conseguisse derrubá-lo rapidamente no chão, deixando-o ali com muita dor. Porém, quando ele se aproximou de Luffy, um punho de fogo saiu com velocidade, colidindo com ele e fazendo-o recuar. Naquele momento, a jovem de cabelos loiros alaranjados com a tatuagem do símbolo de seu pai olhou para Teash furiosamente com fogo envolvendo seu corpo. Afaste-se do meu homem! An gritou.
Naquele momento, uma chama poderosa disparou contra a Barba Negra, embora ele simplesmente se esquivou e lançou uma poderosa onda de escuridão no chão para desativar as habilidades de seus inimigos. Mas percebeu que o golpe que desferiu no chão não foi suficiente para pegar nenhum dos irmãos e sentiu que pelo menos com a onda de escuridão eles iriam recuar. Porém, para sua surpresa, uma grande chama vinha do céu contra ele. Então ele decidiu lançar outra onda de escuridão para o céu, deixando-o indefeso no chão, com o que Luffy aproveitou sua velocidade, ficando sob o pirata que era um assassino e uma vergonha aos seus olhos como pirata. Um pirata deve lutar pelos seus sonhos e ambições, mas nunca deve trair um amigo. Você nunca trai um Nakama por capricho ou por algo que deseja, como se seu Nakama fosse um fardo ou um lixo e suas vidas não valessem nada. Isso era algo que ele não conseguia largar e por isso aproveitou o momento para bater na barriga de Teash, fazendo-o recuar de surpresa e algum medo ao perceber que aquele golpe não tinha sido normal, tinha sido muito forte, o que fez com que seu corpo estava muito pesado e tinha uma dor incrível no estômago que o fez tossir um pouco. Barba Negra só pôde assistir com medo quando dois punhos de fogo colidiram com sua cabeça, enterrando-a no chão com extrema força. O pirata cuspiu sangue pela boca e caiu exausto no chão, o que alertou o pirata do chapéu de palha, já que ele conhecia um segredo sobre a Yami Yami muito parecido com o de sua fruta. Mas para surpresa dos três irmãos, Barba Negra começou a rir um pouco e levantou-se como uma aura ameaçadora junto com um grande sorriso maligno. Os olhos do homem tornaram-se como os de Mihawk, mas pretos e seu cabelo subiu como fogo, mas preto na escuridão, como se ele estivesse possuído pelo Yami Yami. Foi o despertar do seu fruto. Era algo impossível, mas pelo que viram agora os seis sentiram uma sensação de peso no peito. Mas antes que pudessem falar, sentiram como um manto de escuridão cobria completamente cada um de seus corpos, deixando-os imóveis. Luffy começou a gritar um pouco ao perceber que aquela escuridão estava tirando suas forças deixando-os muito cansados. Sabo estava acertando essa coisa com seu cano de metal, mas parecia impossível soltar, algo que o incomodava. Ele era um guerreiro forte e era um dos irmãos mais velhos junto com Ace, eles não podiam deixar algo assim derrotá-los. Luffy estava começando a perder completamente a consciência, mas deu um grande sorriso pelo que iria acontecer. Zeaya, não é nada ruim, mas vocês são apenas crianças no mundo da pirataria. Eles não sabem o poder que uma fruta pode dar ao seu usuário. Você acha que eu poderia confrontar o ruivo só porque ele comeu uma fruta? Disse Teash com um sorriso. Sada e Laize olharam para ele surpresos. Ele havia lutado contra o ruivo Shanks, ídolo de seu namorado. Barba Negra estava rindo maldosamente, pensando que já tinha a vitória, quando começou a ouvir tambores no ar. Que estranho. O que são esses tambores que você ouve? Perguntou o homem confuso. As meninas e a equipe de Teash também estavam se perguntando a mesma coisa e então todas ouviram uma grande risada vinda da escuridão de Teash. Todos olharam atentamente para onde Mugiwara deveria estar e viram como algumas espécies de chamas alaranjadas apareceram na escuridão. Não é possível. Teash gritou assustado. Então, eles ouviram a voz de Luffy dizendo: já acordei. Imediatamente, uma grande coluna de chama saiu da escuridão, afastando-a, permitindo que Ace e Sabo escapassem dali. Eles se encontraram com as garotas e assistiram Luffy com Teash e sua equipe. Eles não podiam acreditar no que viam. Luffy estava rindo alto de uma forma que eles nunca tinham visto antes. Ele usava uma espécie de colar de fumaça e seu cabelo era de chamas alaranjadas, além disso seus olhos eram iguais aos de Teash, só que vermelhos. Teash o viu como uma sensação estranha e uma voz gritou para ele que este era seu inimigo e que ele deveria destruí-lo. Luffy olhou para seus irmãos e disse: bem irmãos, vamos nos divertir. Então, Luffy lançou uma grande chama de fogo em Teash, que ao vê-la apenas lançou uma onda de escuridão em resposta. Ambas as chamas colidiram e se cancelaram, mas Luffy apareceu diante dele com o punho coberto por aquela chama, atingiu Teash no estômago, fazendo-o voar em direção a algumas casas. E voltamos ao presente. Luffy, que formato é esse? Ace perguntou em estado de choque. Luffy olhou para eles e começou a falar. Gente, vou contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, inclusive meus nakamas. Minha fruta não se chama Gomu Gomu no Mi, não é uma paramecia. Do que você está falando? Anne perguntou confusa.
Minha fruta é na verdade uma zoan mitológica chamada Ito-Ito, não meu modelo Nika. A fruta do Deus Sol. Luffy respondeu sério. Os 4 irmãos ficaram chocados ao ouvir isso e ainda mais Ace e Sabo quando descobriram que seu irmão tinha uma fruta tão forte o tempo todo. Uma zoan mitológica como o Marco? Ace perguntou. Assim é. Tem como base as propriedades da borracha, por isso foi pensado para ser um paramecia normal e fraco. Mas o seu verdadeiro poder é revelado com o despertar, no qual ganho a liberdade de fazer o que quiser, por isso é chamado de o poder mais ridículo do mundo. Porém, com o despertar eu ganho outro poder, parte dessa liberdade, explicou Luffy. Que poder? Sabo perguntou. Luffy sorriu e formando chamas em sua mão respondeu. Chamas do sol, chamas muito especiais que afetam a todos, independentemente do tipo de usuário da fruta. Essas chamas podem queimar alguém como Akainu mesmo que sejam feitas de lava, mas o mais especial tem a ver com Teash, do que você está falando. Sara perguntou. Escute, minha fruta não foi a única cujo nome e tipo foram alterados. A fruta de Teash passou pela mesma coisa, respondeu Luffy. Você só pode estar brincando comigo. Ace gritou. Não, você vai ver que as frutas do Teash e as minhas são muito parecidas. Tem quase um mesmo formato e a mesma cor. A razão é porque nossos frutos são equivalentes uns dos outros. A fruta de Teash é uma zoan mitológica, ou Ito-Ito, não meu modelo Yami, Luffy disse, surpreendendo a todos. Isso explicava muitas coisas para Ace, já que quando o encontrou nessa situação em sua vida passada, Teash disse a ele que a fruta o escolheu. Marco disse a ele que os zoan mitológicos têm vontade própria e alguns escolhem seu usuário. Além disso, as palavras de Teash no final da luta, sol ou escuridão, só haverá um vencedor, poderiam ter sido palavras ditas por sua fruta referindo-se a de Luffy. Então a sua fruta e a do Teash são rivais? Ace perguntou surpreso. Isso mesmo, são frutas que estão destinadas a brigar entre si. Não sou um grande fã do destino, mas tenho que aceitá-lo em coisas assim, respondeu Luffy. Enquanto isso, Teash sentiu como seu corpo doía com aquele golpe e ele não conseguia parar de ouvir aquela voz gritando destruir Nika em sua cabeça. Ele não entendeu o que estava dizendo sobre Nika, mas sorriu ao ver que seu plano inicial ainda estava em andamento. Luffy ia continuar lutando quando uma bala de canhão atingiu seu rosto, percebendo que navios com velas pretas vinham de um navio pirata com 3 caveiras, algo que surpreendeu os irmãos D naquele momento. Fim do capítulo 65. Capítulo 66. Os canhões seguiam em direção à praia onde estavam todos os irmãos D. Eles não achavam que Barba Negra tinha uma frota pronta para ir atrás deles, o que surpreendeu a todos. Para Luffy, a ideia de escapar e não reviver as quedas dos irmãos nas mãos do Barba Negra era a melhor opção naquele momento. Por isso, analisou a situação e pensou em uma solução para fugir da área. Ace, Sabo, meninas me sigam e façam tudo o que eu mandar. Luffy gritou. Naquele momento, Luffy começou a correr rapidamente em direção à água, surpreendendo todos os irmãos Lodge de tipo D. Eles não sabiam exatamente o que Luffy estava fazendo, mas vendo Lazy segui-lo como se nada, eles simplesmente fizeram o mesmo. Barba Negra levantou-se naquele momento com um sorriso e embora ainda estivesse ferido, ainda estava feliz por capturar não um, mas todos eles. Zeia, eu te disse chapéu de palha, sonhos são uma coisa linda e os meus vão se realizar enquanto os seus, disse Barba Negra. Mas naquele momento, Luffy parou e olhou para Barba Negra. Sim, os sonhos são lindos e os nossos se tornarão realidade. Ace, Sabo, me ajudem com isso. Ele gritou. Então Luffy começou a atirar seu fogo para o céu, que seus irmãos copiaram com seu próprio fogo. Barba Negra não entendeu o que eles estavam fazendo até ver algo que o chocou. Não é possível! Gritaram eles à equipe. Uma enorme esfera de fogo desceu lentamente em direção a eles como se fosse um sol ao amanhecer. O que é isso? Barba Negra gritou assustado. Luffy e seus irmãos sorriram ao vê-lo assim. Este é o começo da nossa guerra, Barba Negra. De sol ou de noite, só haverá um vencedor. Esse é o nosso ataque combinado, disse Luffy e gritou com os irmãos. Amanhecer do D. Barba Negra apenas cerrou os dentes e começou a lançar a escuridão em direção ao sol para absorvê-la, mas foi inútil. Este sol possuía chamas tão poderosas que eliminava a escuridão e se aproximava cada vez mais deles. Capitão, devemos escapar! Gritou Vangur.
Droga, isso ainda não acabou. Chapéu de palha, nos encontraremos novamente, Teash gritou correndo ao lado de seus nakamas. Luffy esperou até que eles fossem embora e cancelou a esfera. Então agora só falta esses idiotas, disse ele, olhando para os piratas que chegavam. Os 4 sorriram e foram lutar com ele. Quando os navios do Barba Negra chegaram à área, todos cerraram os punhos observando vários piratas emergindo do navio que pareciam durões e fortes. Mas para o sorriso de Luffy, sua mera presença fez com que vários caíssem no chão. Luffy e seus irmãos começaram a mandar os piratas ao chão com um único golpe. Alguns piratas atacaram o Luffy com suas espadas, mas ele usou seu haki de observação para moldar seu corpo de borracha e evitá-los. Então ele atingiu aqueles piratas como se não fosse nada quando viu como os outros sacaram suas armas. Porém, eles caíram no chão devido a 2 pancadas no estômago. Luffy olhou para os outros que ainda estavam parados disparando suas armas. Então Luffy moldou seu corpo para que pudessem passar por ele, surpreendendo os piratas. Nada mal, Luffy, mas olha só. Ace disse virando as mãos em fogo e apontando-as para os navios com piratas atordoados com o que o mais novo fez, explosão de fogo. Naquele momento, Ace saltou enquanto lançava uma rajada de fogo que foi em direção ao navio. Os piratas saltaram dos navios e ficaram chocados ao vê-los completamente destruídos e queimados. Um a menos, acho que faltam cerca de 12. Sério, por que tantos navios por apenas 5, disse Ace. Mas, para surpresa de Ace, ele viu sua irmã pular de um navio em chamas. Não se gabe tanto, irmã, você sabe que o melhor dos dois sou eu. Ace disse apontando para si mesmo. Por outro lado, Sabo e Sarah estavam tendo uma discussão semelhante. Eu destruí completamente o navio. Sarah gritou. Sim, mas derrotei todos os piratas de um navio e o destruí. Gritou Sabo. Não quero estragar a discussão dos irmãos sobre quem é o melhor em destruir navios, mas preciso da sua ajuda com isso. Luffy gritou ao ver como os piratas que escaparam do fogo dos irmãos emergiram do mar. Quem derrotar mais de 10 terá direito de comer esta noite, gritou Sabo. Você quer apostar comigo? Ace disse com um sorriso enquanto começava a soltar fogo de suas mãos contra os piratas. A maioria dos piratas pulou para o lado para evitar o fogo, mas para a surpresa da maioria deles um golpe estava vindo em sua direção, cortesia de Luffy que levou vários deles à sua frente. Mas a certa altura percebeu algo estranho e surpreendente. A maioria dos piratas que receberam seu golpe se levantaram com um sorriso, algo que o surpreendeu, que não era normal. Para surpresa de Luffy, os piratas tiraram alguns trapos que traziam para revelar o símbolo da marinha em cada um deles. Além da ajuda, eles são fuzileiros navais. Ensine, você é um cachorro do governo mundial, Luffy gritou furiosamente. Eles não podiam imaginar um cenário pior. Estar em uma ilha longe da civilização com fuzileiros navais que só queriam subir na hierarquia da marinha, bem como alguns pervertidos entre eles e nenhuma maneira de sair da ilha. A única coisa que restou foi, mas seus pensamentos foram embora quando ele viu como Ace e Sabo foram jogados contra uma pedra. Eles os jogaram contra a rocha, destruindo-a e deixando-os no chão. Ana olhou para o lado, notando uma pessoa alta com um chapéu estranho, um penteado afro e uma bíblia nas mãos. Ana abriu os olhos enquanto Luffy e Sarah foram ajudar os 2 irmãos que haviam caído muito contra a rocha. Ace, Sabo, reajam, irmãos, vocês não podem cair. Luffy gritou. Irmãozinho, por favor, acorde. Sarah gritou. Então, ela sentiu um pequeno galo na testa e viu seu irmão olhando para ela com um sorriso. Você acha que sou tão fraco para perder contra algo assim? Ele disse carinhosamente. Naquele momento, Luffy ajudou seus irmãos a se levantarem, mas quando olhou para An percebeu diante de um Shichibukai que em sua época era um grande nakama para ele. O homem que o salvou da destruição em Shabond, que desistiu de sua humanidade, o homem que o deixou ir porque Zoro deu seu corpo para suportar sua dor. Kuma, disse Luffy, indo embora com seus irmãos. An e Sarah fizeram o mesmo, percebendo que as coisas haviam subido de nível, embora nada tivesse sido perdido. Gerse conte. Luffy gritou, fazendo com que seu corpo fosse cercado por fumaça quente e sua pele ficasse vermelha. Teremos que subir de nível também. Ace gritou. Dizendo isso, asas de fogo cercaram suas costas e a maior parte de seu corpo tinha marcas de fogo cobrindo certas partes.
É hora de usar a primeira versão da armadura de chamas. Ace disse. Mas mesmo tentando explicar sua habilidade, ele observou Luffy ir contra Kuma sem perder tempo, envolvendo Aki nos braços. Kuma só usou suas almofadas para bloquear os golpes de Luffy, mas o capitão do chapéu de palha bateu com força no chão e então rapidamente se levantou como se nada tivesse acontecido com ele. Chão, mas desta vez com mais força, levantando um pouco a terra ao redor deles. O que está acontecendo? Muitos fuzileiros disseram surpresos. O Shichibukai, que parecia intocável, agora estava no chão com um golpe no rosto. Então eles viram como Luffy voou para fora da área e bateu em algumas rochas que estavam um pouco distantes da costa. Luffy! Gritou Ace. Então ele jogou chamas em Kuma, embora as repelisse com suas frutas. Ace saiu correndo e desferiu golpes no corpo de Kuma. Mas para sua surpresa, Kuma o jogou para cima com um único golpe, surpreendendo-o tanto que lhe deu um tapa e o mandou em direção a algumas pedras, surpreendendo porque Kuma o tratou como uma criança na hora de jogá-lo e rejeitar suas chamas. Sabo desta vez usou suas chamas junto com sua arma, mas para sua surpresa, Kuma simplesmente parou sua arma e o atingiu bem no peito, jogando-o fora. Então, Sabo deu um soco no ar, mas Kuma rejeitou com a mão e o mandou para a mesma área que Luffy e Ace. No entanto, ele ficou surpreso ao ver Luffy e Ace bem. Ambos apenas sorriram enquanto os faziam segui-los. Mas o que vocês dois idiotas estão fazendo? Temos um Shichibukai atrás de nós. Sara gritou. Luffy apenas riu um pouco ao mostrar o navio escondido em uma parte do local. Vocês fujam, eu e o Lazy temos negócios com Kuma. Confie em mim, ficaremos bem, só quero fazer alguma coisa. Acredite, meu vivo Ricard ainda vai ficar bem, mas quero que você saia daqui, Luffy gritou com um sorriso. Os quatro suspiraram e depois assentiram e entraram no barco. Parecia ser um modelo como o que sempre usaram, que usava o fogo da Meira Meira para avançar. Então eles usaram o poder de suas frutas para avançar rapidamente pela área, deixando Luffy e Lazy para trás. Mas eles viram como o Shichibukai Kuma caiu e embora quisessem voltar, confiariam em seu irmão Luffy. Ele sempre fazia as coisas por um motivo lógico e embora fosse um idiota em algumas coisas, agora era um estrategista de batalhas e planos de fuga. Luffy apenas sorriu quando Kuma deu um soco na testa dele, o que o fez rir naquele momento. Embora Kuma olhasse para ele com um sorriso, Luffy estava um pouco nervoso naquele momento. Filho de Dragão e Calypso, você é um menino que está causando muitos problemas, pequenino, disse Kuma, lendo um pouco. Luffy assentiu e sorriu. Kuma o revolucionário, eu sabia que você não iria me atacar quando percebi como você deixou meus golpes colidirem com as palmas das mãos. Você é muito bom em todos os sentidos, disse Luffy com um sorriso. Kuma apenas suspirou enquanto apontava para um versículo de sua Bíblia. O que diz aqui? Kuma perguntou. Luffy apenas viu as palavras e sorriu. Ame seu inimigo e mostre a luz a ele, Luffy disse sorrindo e animado. Kuma tocou seu rosto enquanto lhe contava algo interessante. Onde você gostaria de ir, Mugiwaras? Naquele momento, Luffy sorriu e pegando o Minimere ao lado de Lazy pela cintura, apontou para o mar. Thriller Bark, disse Luffy. Kuma sentiu e tocou Luffy com a mão fazendo-os desaparecer da área. Kuma olhou para o céu e sorriu. Ele tinha feito algo certo, então começou a caminhar em direção aos fuzileiros navais. Ele sabia que tudo ficaria bem com o filho do dragão. Enquanto isso, em Thriller Bark Luffy e Lazy caíram com o Minimere das alturas e caíram no chão ali. Luffy esfregou o rosto porque não se lembrava desse método com um ser tão rápido. Mas quando se levantou percebeu que não conseguia ver o Sunny em lugar nenhum. Foi estranho, então ele decidiu voltar para procurar seus nakamas e queria vê-los novamente. Mas ele observou Lazy reclamando que estava com fome e pensou em uma coisa. Como ele tinha um modelo Ito no Mimika, o mais lógico era que a fruta de Lazy fosse o Gomu Gomu no Mi. Afinal, aquela fruta é do elemento borracha, então seria a melhor explicação que eu teria. Ele suspirou e foi procurar seus nakamas. Enquanto isso, na dimensão divina, tem certeza que quer fazer isso, D? Claro que darei este presente ao escolhido para torná-lo mais forte, disse D, mas isso seria como se mais um de seus abençoados fosse corrompido. Lembre-se do que aconteceu com aquele traidor só por ter muito poder, eu sei, mas também vou usá-lo para testá-lo e ver se ele é digno, disse D sério.
Ok, vamos permitir que você dê esse presente a ele, mas se ele for corrompido, você receberá a punição. D fechou os olhos e disse: entendido, vou dar o teste para o Luffy depois que ele tiver seu último na cama do primeiro tempo. Fim do capítulo 66.